Os senhores conhecem bem a história de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era comandante dos exércitos do rei da Síria, na época do profeta Eliseu. A Bíblia vai dizer que Naamã ganhou muitas batalhas em favor de Arã e foi vitorioso. Só que quando Naamã ficou leproso, isso foi um duro golpe para o rei. A lepra é uma doença incurável. E naquela época a medicina não tinha ainda encontrado uma solução para a cura. A medicina ainda não tinha encontrado um jeito para resolver esse problema. Todas as pessoas que eram leprosos naquela época era guardado para não contaminar a sociedade, ou seja, era isolado. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que havia uma menina que estava na casa de Naamã trabalhando como escrava, e aquela menina, vendo a situação de Naamã, comentou com a esposa de Naamã que havia um profeta em Israel que poderia resolver esse problema. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que Deus falava diretamente com ele. E nós sabemos que Eliseu lhe traz um grande exemplo de determinação, exemplo de coragem aos homens e profetas de sua geração. E a menina então comentou que se ele aproximasse do profeta Eliseu, automaticamente ele seria livre dessa situação. E nós sabemos que uma pessoa doente, enferma, uma pessoa fica um pouco triste, atribulado. E Naamã então não esperava que ia acontecer essa situação com ele. Naamã era comandante do exército, mas era leproso, carregava uma lepra nos seus ombros, e aquilo incomodava muito Naamã. Talvez ele tinha gastado dinheiro em várias medicinas, talvez procurou várias religiões, até mesmo foi na macumba, e continuou leproso. Ele queria se livrar dessa situação. Naamã talvez não estava aceitando essa maldição em relação à sua vida. Naamã então tomou conhecimento, pastor, do fato e foi até o rei e pediu a carta para apresentar ao rei de Israel a fim de aproximar do profeta Eliseu. Glória a Deus. E quando o rei tomou conhecimento que Naamã ia lá, diz a Bíblia que rasgou as vestes, porque sabia do histórico de Naamã, sabia muito bem quem era Naamã. Mas o profeta Eliseu fala: não, deixa ele vir, ele tem que saber que aqui em Israel tem profeta. Ele tem que saber que aqui em Israel tem um Deus o Todo-Poderoso. Deixa ele vir, porque ele tinha um histórico de um homem cruel. Ele tinha um histórico de um homem ruim, aleluia. E todos temiam Naamã. E quando Naamã chegou até lá, Geazi, sucessor de Eliseu, chegou até Eliseu e falou: Eliseu, tem um homem aí, ele quer falar contigo. Talvez Naamã pensou, pastor, que Eliseu ia chamar ele para entrar, tomar um cafezinho, bater um papo. Mas só que Eliseu sabia quem era Naamã. Deus já tinha revelado o histórico de Naamã para Eliseu. E Eliseu falou: não quero papo, diga a ele para descer 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser livre dessa lepra. A mãe então talvez ficou indignada.